Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Muito prazer em recebê-los no nosso novo projeto, BitGet Traders de Elite, onde eu vou receber os melhores traders do Brasil para eles ensinarem as suas estratégias para vocês. Vocês já estão cansados de ver a minha estratégia aqui, a forma que eu opero, e agora eu quero trazer a galera com quem eu aprendi, os meus mentores, a galera que me influenciou nesse mercado, e vai ser um prazer receber só gente da pesada aqui, hein? Começando por Bo Williams. E aí, Bo, como é que você tá? Fala, Fernando. Obrigado pelo convite. Aliás, parabéns pelos resultados. O Roy, né? No seu copy trade, tá arrebentando lá. Excelentes resultados. Parabéns, muito bom. É um prazer estar junto contigo aqui, com a turma da BitGet. Sei que vocês estão arrebentando aqui no Brasil também, nos criptoativos, né? Oferecendo os melhores serviços para os brasileiros. Então, de estar associado com vocês, assim, é uma honra para a gente. Ah, prazer todo nosso. Só falando um pouco em números, isso é verdade. Desde que eu entrei, quando eu entrei, a gente tinha 250 funcionários, hoje está com 1.500 no mundo. Então, é uma corretora que realmente está crescendo bastante. Lindo. E o agradecimento aqui para a BitGet por ter patrocinado aqui esse projeto, aqui, tá nesse projeto junto com a gente. Bo, conta um pouco pra gente quem é Bo. Primeiro que esse nome já não é muito comum aí pros brasileiros, nem esse sotaque seu, né? De onde que você veio, cara? Eu vim para o Brasil 26 anos atrás. Fiz 26 anos no dia 16 de junho desse ano. Eu vim para vender robôs industriais. Uhum. Acabei ficando, nunca mais voltei. Você é norte-americano, né? Sou norte-americano, sim. Sou engenheiro mecânico nuclear. Eu era um oficial num submarino nuclear. Depois entrei na indústria robótica. Em 1992, eu conheci os primeiros 2 brasileiros da minha vida lá em Ohio, na minha fábrica. Entrei numa reunião e escutei uma língua que eu não entendia, que era parecido com espanhol. Falei, what language are you speaking? He said, we are speaking Portuguese. I said, you're from Brazil, né? Vocês são brasileiros, e ficaram muito felizes que eu entendi que América Latina e América do Sul não era só espanhol, né? Que a capital do Brasil não era Buenos Aires, que era Brasília mesmo. Mas aí começou a minha paixão pelo povo brasileiro naquele momento. O João Figueiredo, o Fábio Pedrasoli. O Fábio acabou morando junto comigo e minha esposa por quase um ano lá no Projeto Grande. E aí fiquei apaixonado pela cultura, né, da pessoa que ele é e a cultura dele. Em 93 eu vim para o Brasil para o casamento dele. E quando posei em Guarulhos, parece que eu era brasileiro numa vida passada, né? Então, voltei para os Estados Unidos e falei, chefe, que se tiver a oportunidade de ir para o Brasil num projeto no futuro, quero ir. Aí, em 97, ele me mandou aqui, a gente adquiriu o nosso representante local, e aí nunca mais voltei. Ficou para cá. Estou aqui desde então. Em 2001, eles me chamaram de volta para os Estados Unidos, mas eu não queria ir, minha esposa naquela época não queria ir. Então, eu falei, eu vou virar um trader profissional. Então, saí de engenharia, entrei no mercado financeiro sem preparação, sem entender o que é comportamento de preço, gerenciamento de risco, 2001. 2001, tá. Sem qualquer preparo, tá? Eu não entendi nada sobre gerenciamento de risco, psicologia do mercado, matemática do mercado, o que é um bom trade system, o que é o comportamento de preço. Então, entrei no mercado porque nos anos 90 tinha ganhando muito dinheiro, um bull market muito forte lá. Uhum. Só fazia besteira, ainda ganhava dinheiro. Então, bull market é assim, né? Qualquer coisa que a gente faz, ganha dinheiro. Somos todos gênios. Né? Todos gênios. Todos gêmeos. Aí, entrei no mercado quando o Nasdaq estourou e perdi muito dinheiro. Muito. A gente está falando de $300 mil que eu perdi. Na época do bolha.com? Então, perdi muita coisa e parei. Falei, eu vou ter que aprender realmente como esse negócio funciona. Aí, nunca mais voltei para a engenharia depois, porque eu fui pego, né? Eu fui mordido pela análise técnica, mercado financeiro. E aí comecei primeiro no lado educacional e depois de uns 3 anos duros de psicologia do mercado, estudando isso, começou a virar
o negócio para a gente. Então, Virar a a chavinha. gente teve o primeiro sala de trade ao vivo no Brasil, em 2007, chamado Trade ao Vivo mesmo, com o André Moraes e o Igor Rodrigues Luiz. Depois eu virei sócio da Clear, depois sócio da XP, e em 2018, com a aquisição da XP pelo Itaú, em 2018, então eu caí fora e voltei para realmente a minha paixão, que é o Ficube. Desde então, novos sócios, né? Márcio e Elder e o Alan, e um grande esforço em tecnologia e estudos estatísticos desse modelo matemático que eu fiz ao longo desses anos, que está dando excelentes resultados, né? E a gente conseguiu tomar mais um passe esse ano com os estudos estatísticos de nossa metodologia através de Unicamp, o nosso cientista de dados. Então, mais do que nunca, está mais simples e está mais eficaz o Ficube. O Ficube, que você vai usar ele aqui pra gente depois, né? Na hora que você for explicar a sua estratégia, mas é um projeto idealizado por você, né? Explica pra gente o que é o Ficube, cara. Bom, quando eu caí assim, de costas no mercado, comecei a estudar, e como eu gosto muito de engenharia, matemática, eu comecei com comportamento de preço. Aprendi mais tarde que isso é importante, mas não é o mais importante. Mas mesmo assim eu comecei. Com análise técnica eu estudei tudo que você pode imaginar, todas as estratégias e todas as teorias e todos os indicadores e todos os setups e todos os candlesticks e tudo que você pode imaginar. Aí eu joguei 99,9% para fora. Na verdade, o mercado só tem dois comportamentos, tendência ou consolidação. Quando ele está em consolidação, você tem que comprar no fundo e vender no topo. É a coisa que você faz muito bem na sua estratégia de reversão. Sim. E quando está em tendência, você precisa pegar a carona e ficar dentro até a tendência parar, que muitas vezes é muito difícil entender quando ela vai parar. Então, Ficube é uma maneira, primeiro, para identificar sem ambiguidade, sem qualquer confusão, se o mercado está em tendência ou consolidação. Perfeito. Depois, uma coisa muito bonita de estabelecer aonde estão os limites dentro de cada dessas modalidade operacional. Então, a gente consegue sair no topo, entrar no fundo, na consolidação, e consegue entender realmente quando a gente deveria continuar acreditando na tendência. Então, esse modelo matemático estatístico é baseado na média áurea, Φ, elevado potencial 3 ao cubo, Φ ao cubo. Em inglês é Phi cubed. Então, se virou minha marca, Phi cube em inglês, né? Ou Ficube. Abrasileirada. Exatamente. Aliás, nasceu aqui em 2001. Fez sucesso nos Estados Unidos em 2005 até 2007. E aí, a gente começou tudo aqui em 2007 com o Trade ao Vivo. Desde então, 20 mil alunos. Tem 70 mil pessoas no nosso aplicativo. O que mais? Várias parcerias, né? E aí, quero dar um oi para os meus sócios, o Márcio, e o Elder e o Alan, todos os parceiros, a Mônica, que toca muito bem no nosso lado de marketing, etc. Enfim, uma jornada muito boa. E essa aqui é a melhor parte para a gente, estar junto, né? Com parceiros e com pessoas e com clientes que viram amigos e tentar fazer o bem. A nossa filosofia, primeiro, a gente quer o bem de todo mundo. E aí, se partir benefícios do mercado financeiro dali, aí isso realmente é importante também. E, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente veio de escolas diferentes. Você aprendeu aí análise técnica, pelo que eu entendi, perto dos anos 2000, mais ou menos. Eu fui ingressar no mercado e também já comecei por análise técnica em 2012, um bom tempo depois. Eu quero saber com quem você aprendeu, para saber se os nossos mentores foram os mesmos, mesmo com toda essa diferença de tempo. Com quem você estudou no início? Quem que você acha que foi? Cara, essa pessoa ou esse livro que eu li mudou minha vida. O que foi? Foram algumas pessoas nos Estados Unidos. Tinha uma mentora chamada
Nossa, agora eu estava pensando no nome dela e agora passa, acho que é a idade. O nome dela é Teresa Low. Teresa Low, que na época tinha um site chamado TrendView. A vista Não da é o tendência. TradingView, né? Não, é TrendView. TradingView. Teresa Low. Então, aprendi muita coisa com ela, coisa simples. Lá, tinha um cara chamado Old Trader, que também virou mentor. O trader falou duas coisas para mim. Primeiro, você tem que acreditar em alguma coisa ou você vai cair para todas as outras coisas. A gente pode estudar 1000 coisas em análise técnica. Se a gente não acreditar em uma coisa só e aplicar isso bem, não vamos ter a consistência necessária para ganhar. Então, o trader falou isso. Outra coisa ele falou é que ele opera que nem o Forrest Gump. O que é o Forrest Gump? Qual a estratégia de Forrest Gump para o trader? Ele falou assim, eu procuro tendência de alta num padrão clássico de topos e fundos ascendentes, eu entro nela e fico até ela parar. Quando está caindo o mercado, eu faço a mesma coisa shorteando. E era assim, sim. Eu entro na tendência, fico com ela até ela parar. Como é que eu vou saber que ela parou? Fez um fundo mais baixo, por exemplo, ou um topo mais baixo, entrou em onda 3, aí ele cai fora. Então, eu entendi como isso realmente era muito importante. Eu estudei muito teoria de Elliott. É um livro do... Acho que eu estou não lembrando mais os nomes. Eu sou péssimo com o nome. Robert Prechter. Mas eu entendi que nesse livro do Elliott era uma parte mais importante que era do Fibonacci, explicação de Fibonacci e fractal 5.3. Tudo o resto do Elliott eu joguei fora depois, porque são muitas regras e muitas exceções e muitas... Sabe, quando você tem 34 regras, você não sabe qual regra aplicar na hora, né? Sim. Então, eu não conto ondas, eu não sigo a teoria do Elliott, mas o fractal 5.3 que ele identificou foi a base de todo o Trade System Ficube. Fractal 5.3, 5 dividido por 3 é 1,60, que é muito perto da média hora, 618. 1.618, sim. E aí 3 dividido por 5, mesma coisa. Então, o fractal 5.3 é a relação mais simples que existe para representar a média áurea. E a média áurea que manda no nosso universo, né? Não só no mercado. Né? Exatamente. Então, o fractal 5.3 é muito importante. E Ficube surgiu porque eu desenhei o fractal 5.3 dentro dele mesmo várias vezes. E nos pontos de reversão, sempre sai uma relação matemática φ elevado potência 3, φ ao cubo. Então, eu entendi que se eu simplesmente desenhar um trade system baseado no φ ao cubo, eu vou conseguir entender como os tempos gráficos diferentes estão trabalhando comportamento relativo. Quando eles estão trabalhando juntos é tendência e quando eles estão brigando é a consolidação. Então, o Ficube, ele não diretamente, mas ele é muito parecido, baseando-se nas análises Fibonacci. Ele utiliza direto o pai de Fibonacci, a média áurea, né? Fibonacci também uma maneira de expressar a média áurea com números inteiros. É muito comum em natureza, né? Também. Sim. Então, Fibonacci é o filho do Φ. Né? Euclides falava sobre a média áurea 2000 anos antes do Fibonacci. Caraca. Fibonacci estudou Euclides e ele criou o famoso série Fibonacci depois, 2000 anos depois. Mas isso é um número favorito de Deus, né? A média áurea para mim. É o único número no universo que é capaz, isso é muito interessante, Fernando, é o único número que é capaz de igualar dois processos diferentes. Processo aditivo, que normalmente é estável, mas muito lento, e um processo exponencial, que normalmente é rápido, mas instável. E na média áurea, você pega o melhor dos dois mundos. Você pega processos que são rápidos e estáveis. Então, representa a máxima eficiência que a gente pode ter em organismos vivos, em sistemas naturais e no mercado financeiro também. Então, é muito bonito, muito bonito. Cara, já tô ansioso pra ver. Mostra pra gente tudo aí que você falou, pelo amor de Deus. Taca o gráfico na tela e manda bala. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui você tá vendo o Bitcoin, né? Sem qualquer indicador. Vamos fazer uma aula rapidinho aqui para mostrar para todo mundo.
que é o fractal 5-3? Eu só vou desenhar ele aqui. Uhum. A gente está falando, quem sabe, o que o Charles Dow chamava de ciclo básico. Aqui a gente vai desenhar um movimento maior para cima e um movimento menor para baixo. Tá? Isso que chama-se uma tendência de alta e uma contratendência. E aí o Elliott mostrou que se a gente entrar aqui, tá, mas vamos mudar as cores. Vamos colocar aqui vermelho agora. Ele mostrou que no nosso ciclo básico, na direção da tendência maior, você tem 5 ondas para cima e depois 3 ondas para baixo. Então, esse aqui é o fractal 5-3. Só que, como é fractal, você percebe esse preto aqui, preto 1, 2. Uhum. Vermelho também tem 1, 2. E se a gente entrar aqui e desenhar a mesma coisa numa escala menor, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Tá? Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Aí continua fazendo esse mesmo tipo de exercício. Isso é o fractal 5-3 dentro dele mesmo. Uhum. Agora, nosso sistema, o que ele faz? Ele coloca uma linha no gráfico que representa o movimento verde, o movimento vermelho e o movimento preto. E a gente tenta pegar quando eles estão começando a trabalhar juntos. Que isso aqui seria uma onda 3. Muitas pessoas entendem a Isso que eu ia força da falar. onda 3. Isso né? aí parece muito para mim as ondas primárias, secundárias e terciárias de Mas é Elliott. exatamente isso. Só que eles são separados por um fator φ ao cubo. Algo diferente do que o Dow, né? Isso, não. Falava. Então, essa separação, essa calibração φ ao cubo faz assim, uma coisa ficar muito claro, assim, muito em foco. Então, esse é o fractal 5-3. Então, vamos pensar agora as outras coisas aqui. Coisas clássicas, por exemplo, de tendência. E isso é um fundamento também muito importante do FICUB. Tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Mas você concorda comigo que cada vez que o preço sobe, está ficando mais caro? Sim. Certo? E aqui, topos e fundos descendentes, está ficando cada vez mais barato. O que nós entendemos aqui? Quando você começa a comprar aqui no fundo, cara, tá todo mundo pegando o melhor preço. Mas isso pode ser só ruído para alguns. Por exemplo, vamos supor que esse aqui é um gráfico de 1 minuto. O gráfico de 1 minuto é ruído para o cara que opera 4 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Tá? Mas tem alguma coisa aqui, um combustível mandando o preço para cima. Mas para continuar na tendência, tem que ganhar cada vez mais combustível. E aí, se ele vai continuar na tendência, você tem que perceber no gráfico que está ganhando cada vez mais combustível. De repente, eu chego num ponto aqui onde eu vejo que, cara, eu não estou ganhando mais combustível, estou no mesmo nível de combustível do que anteriormente. Para ganhar mais combustível, eu teria que ter 5 aqui, triângulozinhos, mas eu só tenho 4. Tá? Então, acabou a tendência. Por quê? Porque não tem como ganhar mais combustível. Acabou o posto de gasolina. Você vai ter que parar. Diminuiu a demanda, né? Não vai conseguir continuar. Aí, cada vez mais combustível aparecendo, continuação da tendência. Na tendência de baixo, a mesma coisa acontece. A gente percebe primeiro um interessezinho de venda, mas mais resistência aparecendo, e cada vez que a gente percebe mais resistência aparecendo, nós vamos acreditar na continuação da tendência. O oposto disso, que é muito elegante, mas muito forte, é que se não tiver maior combustível, não dá para acreditar mais na tendência. Então, você muda a sua perspectiva e também seu modo operacional de tendência para consolidação. Começa a entrar em fazer o oposto do que você normalmente faria na tendência. Então, esse é o nosso sistema e é bastante intuitivo. A gente olha para o gráfico com separação φ ao cubo nos indicadores e a gente tenta entender se está ganhando mais combustível, se a probabilidade mais para frente é ganhar mais combustível ou não.
Inclusive, eu vou mostrar para todo mundo uma ferramenta que só a gente tem, desenhando o futuro, para ver se vai ganhar mais combustível mais no futuro. Eu tô curioso para ver. É muito interessante. E a última coisa que eu vou falar é que a gente vai utilizar fractais pequenos, médios, grandes e também gigantes. Quando a gente está com 3 desses cores, um ao lado, 3 vizinhos na mesma direção, esse aqui, por exemplo, é a tendência de alta, porque o pequeno, médio, grande e o gigante estão subindo. Se a gente entra na casa do gigante, a gente vai tirar o pequeno, porque, na verdade, não pode ter mais do que 3 fractais, senão você está entrando no ruído. Uhum. Se o mercado está caindo, então o pequeno está caindo, o médio está caindo, o grande está caindo. E se a gente tiver também aqui o gigante caindo, mais uma vez a gente tira nosso olho do pequeno e trabalhar esses 3 aqui. E aí uma consolidação seria um pequeno caindo, por exemplo, o médio subindo e o grande caindo. Não tem ninguém trabalhando com ninguém. Sim. Não tem como formar uma tendência aqui, porque as expectativas dos players de tamanhos diferentes estão em direções diferentes. Então, o mercado entra em consolidação e a gente opera de forma diferente. Então, esse que a gente chama-se comportamento relativo dos nossos fractais FICUB. Tá? Aqui é Bitcoin. É muito importante todo mundo também entender que o próprio price action é o que desenha os indicadores, mas também ele respeita os indicadores. Então é importante todo mundo estudar e entender o price action, o que é o suporte horizontal, resistência horizontal, o que é um canal de alta, canal de baixa, o que é um topo duplo, fundo duplo, ou xícara de chá, né? A gente chama de onda 3, né? O que é uma cunha, o que acontece no terceiro toque de uma linha. Então, essas coisas são importantes. E depois a gente coloca os indicadores FICUB em cima, aí se começa a esclarecer de uma forma assim muito interessante o que realmente está acontecendo. Então, na sua análise, você faz os dois. Você faz o price action, o mais habitual que a gente já conhece. Sim. Eu utilizo o FICUB em cima do price action. Sim. Eu faço primeiro desenhos utilizando o price action. Depois eu coloco os indicadores em cima para ver se faz sentido ou não. Depois eu faço eu faço ajustes nos desenhos no futuro. Aqui é o Bitcoin para mostrar aqui price action, né? Por exemplo, a gente pode simplesmente desenhar uma linha de tendência de baixa ao longo desses topos. Né? Quando ele rompeu aqui, a gente entendeu. Alguma coisa mudou. Não é mais tendência de baixa, ou pelo menos ele perdeu a força, né? Mesma coisa que está acontecendo aqui, por exemplo. Você pode fazer assim. Então, é importantíssimo a gente entender price action. Olha esses topos anteriores, esses fundos anteriores junto com os topos anteriores nessa região, onde ele, por isso, está reagindo, etc. Então, é importante fazer isso. Muito importante. Depois, a gente coloca os indicadores FICUB aqui. Primeiro, a gente vai olhar o gigante. Porque, Fernando, as pessoas não entendem que um candlestick, para mim, é só ruído. Tá? Candlestick é um candle só. Eu olho 1.300 candles, eu olho 2.600 candles para ver se o gigante está mandando numa tendência muito forte. Não há um padrão de candlestick que vai competir com 1.300 candles, né? Ou 2.600. Então, vou colocar primeiro aqui um indicador que a gente chama de PVPC. PVPC, chamado proibido vender, proibido comprar. E é feito para mostrar quando estamos em forte tendência, tá? Ok? Aqui atrás, por exemplo, quando o Bitcoin começou a subir. Percebe que ele estava acima de 2 linhas verdes aqui? Sim. Na verdade, se ele está acima de uma linha verde, é proibido vender.
Acima de 2 linhas verdes, ele vai para terceiro, que naquela época não tinha dados no gráfico, mas naquela época era mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Tá? Isso é o nosso alvo. Está acima de uma linha verde, vai para o segundo. Está acima de 2 linhas verdes, vai para o terceiro. Chega no terceiro, acima de 3, você vai para a Lua. Tá? Tá. Esse aqui é o gigante. Então, só para entender, é simples entender, certo? É muito simples. Eu estou acima de qualquer linha vermelha, tá? Então, eu não tenho nenhuma força para baixo. Eu começo a subir acima de linhas verdes e simplesmente busco chegar no próximo linha verde. Quando chego em 2, eu vou para o terceiro. Quando chego no terceiro, eu vou para a Lua, tá? Até eu cair fora dessa casa aqui. Então, simples para entender. Então, acima de qualquer linha verde é proibido vender. É proibido Dependente vender. se é 1, 2 ou 3. Depende se a gente está em tendência ou consolidação. Nesse caso, a gente não tem nenhuma resistência aqui, não tem nenhuma linha colorida, então é subir. Aí você pode perceber, aí ele vem aqui tocar nessa linha vermelha aqui. Ok. Tá? Porque a linha vermelha é onde ele vai decidir de entrar em tendência de baixa com força ou não. Se ele respeitar essa linha vermelha, ele vai tentar voltar a subir. Mas se ele perder essa linha vermelha, ele vai para a segunda linha vermelha. Tá? Vai tentar chegar aqui. Se ele ganhar de novo uma linha verde, vai voltar a subir. Tá. E se ele perder essa linha vermelha de novo, ele vai para o segundo. E se ele perder a segundo, ele vai para terceiro. Então, isso é o nosso principal indicador, muito simples, de forte tendência. Então, o terceiro alvo, no caso, a terceira linha é um alvo, O alvo, certo? Perdeu sim. a segunda, o alvo é a terceira. Sim. Eles são separados por fiel cubo. Ganhou uma linha verde, vai tentar chegar no segundo linha verde. Ganhou a segunda linha verde, vai tentar chegar no terceiro. Ganhou uma linha vermelha, vai tentar chegar na segunda. Ganhou a segunda, vai tentar chegar no terceiro. Entre linhas verdes e vermelhas, o preço está consolidado. Então, a gente consegue ver a tendência e consolidação aqui. Mas, a gente tem outros indicadores também. Eu vou já botar ele aqui para mostrar o conceito de maior combustível. Tá? Aqui, a gente tem uma combinação de um outro indicador chamado MIMA e as linhas verdes. Quando a gente está em forte tendência, você vai ver principalmente as linhas verdes. E quando essas linhas coloridas começam a aparecer, você percebe que o mercado está entrando, saindo da tendência e entrando em consolidação. Perdendo combustível. Tá? Exatamente. O simples desse aqui é que ele tem 2 linhas ou uma linha. Quando você tem 2 linhas, tem 2 alvos. Se ele perder o primeiro, ele vai para o segundo. Tá vendo aqui? 2 linhas azuis. Ele tem linhas verdes alinhadas para cima, então ele está tentando subir pelas linhas verdes. Tá. Ele tem 2 linhas azuis aqui, então a gente mostra agora um certo divergência, falta de força, desaceleração. Então, quando a gente tem aqui 2 linhas azuis, tem 2 alvos, 1 e 2. Se ele passar o primeiro, ele vai para o segundo. E olha a questão aqui. A linha azul, ela aparece em cima, mas o alvo é para baixo. Exatamente. Entendi. Ela é como se fosse uma resistência no preço. Ela é uma resistência. Tá escrito escrito aqui, resistência 34, suporte 144. Aqui é suporte 144, resistência 34. Se você pegar 144 dividido por fiel cubo, dá 34. E respeitou certinho, né, cara? Serviu como suporte ali no primeiro e o outro lá foi fundo. Aí, olha aqui o conceito de ganhando combustível. Aqui a gente está subindo, tem um fractal pequeno aqui, 17. Mas por que eu não estou me preocupando com 17 aqui? Porque está acima das Porque 2 linhas verdes. Você tá 3 linhas verdes 3 aqui. linhas verdes. A terceira linha verde é o gigante. Já tô ficando bom já. Não Pô, você já tá ficando craque. Então, eu tô na casa do gigante, 17, a gente desconsidera. Ele vira formiga. Ele formiga na cozinha do gigante. E o gigante pisa em cima. E a turma que opera candlestick tá dizendo, tem uma resistência, vamos vender. E o gigante fala assim, cara, eu não tô nem te vendo. Você tá na minha casa, eu estou numa tendência gigante e você quer operar candlestickzinho, fractal 17 pequeno, esquece.
Aí, de novo, aqui, ó, resistência 17, continua subindo, né? 34 começou a aparecer. 34 que é mais combustível do que 17. Aí ele forçou o preço para baixo, fez um fundo mais baixo, ó o price action aqui. Quebrou tendência de alta, fez um fundo mais baixo, voltou para testar e enfrentou o quê? Maior combustível do que anteriormente. Quando eu tenho, aí eu preciso acreditar no fim da tendência de alta e potencial inicialização, o início de uma tendência de baixa. E aí eu já sei quais são os meus alvos aqui. Alvo 1, se ele passar por baixo, ele vai para alvo 2. Quando ele foi para alvo 2, na mosca. Na mosca, não. Na mosca. E o que ele tentou fazer? Ele tentou... deixa eu pegar de novo aqui. Ele tentou repicar. Mas o que estava esperando para ele aqui? Ele estava tentando repicar, mas o que eu tinha aqui? Mais combustível na venda do que anteriormente. Aí eu tenho 2 alvos. Um, que ele já chegou várias vezes, e 2. Quando ele tem 70% de chance de chegar no primeiro alvo. Primeiro. E só 30% de chance de continuar para o segundo, tá? Entendi. Antes de repicar. E eu lembro muito bem nessa época aí, desse fundo que fez em 2021 em 30, muita gente falava desse segundo alvo aí, em 22. Falava, não, vou chegar em 22. Isso mostra que a probabilidade de chegar lá era muito baixa, né? De 30%. Nesse setup, a probabilidade de chegar em 22 era baixo. Porque a gente tem um primeiro alvo muito distante. O primeiro alvo laranja, muito distante, normalmente era respeitado. E aí o segundo alvo chegar lá é menos do que 20% de chance de chegar lá. Depois a gente entrou tudo isso em estudos estatísticos e a gente conseguia casar desvio padrão também com esses alvos. Muito bonito, muito poderoso. Mas a gente entende que ele não vai, assim, Bitcoin estourar para cima, porque olha aqui, eu não tenho, nesse momento, nenhum suporte no curto prazo. Entendi. Eu não tenho 17 até aqui. 17 apareceu. Mas antes não tinha nada. 17 apareceu. Aí ele começou a aparecer aqui com 2 linhas. Então aqui eu tenho suporte 17, eu tenho 2 alvos, 1 e 2. Tá? Coloca o seu mouse, ele acende os alvos. Mas se eu pegar essa linha verde aqui, eu vou para o próximo alvo, linha verde. Entendeu? Então, mesma coisa. Aí 144 apareceu, ele tentou mandar para baixo, não conseguiu, ganhei uma linha verde. Aí começou o ciclo de alta de novo nas linhas verdes. Está vendo que não tem nenhuma linha colorida aqui? Então não tem nenhuma consolidação. Está subindo acima de linhas verdes, ponto final. Agora, de novo, o que aconteceu? Primeiro, 17 apareceu. Eu não estava muito preocupado com 17, porque é formiga, né? Mas ele mandou para o segundo alvo de vez. E quando o preço tentou subir, de novo, o que estava esperando ele aqui? Então, 17 mandou uma pequena realização, 34 tem mais combustível, passou o primeiro, foi exatamente por segundo, e aí ele tentou de novo repicar, mais uma vez ganhou mais resistência, passou o primeiro, foi por segundo, só que ele foi por segundo mais para frente. Essa linha aqui também mas foi no mesmo ponto. Né? E aqui ele ganhou mais combustível aqui, foi no primeiro alvo distante, ele vai tentar reagir. Então ele tentou reagir, ele ganhou 17, tentou subir, ganhou 17, tentou subir, tentou subir, chegou de novo aqui, tinha uma linha verde, poderia ter subido, mas falhou, não passou 144, e aí começa tudo de novo. Um alvo só. 2 alvos, passou o primeiro, vai para o segundo. Aí depois, o que aconteceu aqui? Mais combustível ainda. Então tem 2 alvos. Foi por primeiro, passou o primeiro, foi por segundo. Entendeu? Enquanto isso, ele perdeu uma linha vermelha, ganhou uma linha vermelha. Ele ganha essa linha vermelha e vai para a próxima linha vermelha. Então você percebe que a gente entende não somente se o preço está em tendência ou consolidação, mas exatamente onde estão os alvos
desses setups. Uhum. E, melhor ainda, a gente conseguiu, através de 2 anos de estudos com o nosso engenheiro Felipe, de quantificar isso com probabilidades. E o nosso sonho é que você vai conseguir colocar seu mouse aqui no gráfico e ele vai falar assim, o seu alvo é aqui com 73% de probabilidade de chegar lá. Show de bola. Então, a gente vai realmente revolucionar a análise técnica com esse trade system. Então, vamos ver o que aconteceu com o Bitcoin aqui. Ele continua caindo, o 17 apareceu, o 17 é um fractal pequeno, mas ele não vai cair muito mais, ele tem suporte grande aqui Suporte, né? e bastante resistência aqui. Então, ele vai andar de lado. De consolidação. Pô, ele não vai subir, ele não vai cair. Aí, até ele começou a ganhar mais resistência. Perdão, 610 apareceu aqui, né? Então, ele ganhou mais resistência aqui e eu achava que o Bitcoin ia para 11 mil, né? Mas ele veio aqui no FTX e ganhou aqui, 72. 72, olha o que aconteceu, Fernando, aqui. 72 aparecendo. E o 72 falou, cara, primeiro, você está consolidado, tá? Entre aqui e aqui. Tá. Você está consolidado também entre aqui e aqui. Eu tenho 2 linhas laranjas aqui, então eu tenho 2 alvos aqui. 1, 2. Então ele vai tentar chegar aqui. Evitou uma linha vermelha, ganhou uma linha verde. Ganha a linha verde, ele vai tentar chegar no alvo. O alvo está aqui em cima, mas esse alvo também está caindo embaixo, então o alvo virou aqui. Então você percebe que mais uma vez ele acertou na mosca. Primeiro ele falou, cara, não vai cair mais. Eu tenho um belo suporte aqui. Tá. Tem 2 alvos aqui em cima. Olha a relação retorno-risco quando o meu suporte está aqui e o meu alvo está aqui em cima. Muito grande. Aí eu peguei a linha verde aqui, o alvo também muito distante. E aí ele tentou subir, ganhou 17 na resistência, voltou mais uma vez, pegou a linha verde, foi embora. Quando ele chegou aqui, a gente falou, cara, ele vai começar a cair. Por quê? Chegam no alvo. Como assim? O Ficube não tem nenhuma linha, não tem alvos verdes aqui em cima. Tem resistência 610. Espera aí, 610? Deixa eu ver alguma coisa. 610 é maior do que 305. Então, eu tenho maior combustível aqui na resistência, mas eu também tenho maior combustível aqui no suporte. Onde que está esse suporte, hein? Aqui. 18. Só coloca o seu mouse. Então, ele fala assim, não vai subir e não vai cair. Mas, se ele subir, ele vai subir para 32 e se ele cair, ele vai cair para 18. Então, a gente entende isso que o Ficube vai tá dizendo para a gente no momento. E agora vem o que a gente acha é o pulo de gato aqui em análise técnica. A gente fez Ficube virar um videogame. Ficube agora é interativo. E não é aquele negócio que você vai ficar parado, imaginando como vai ser o futuro. Você vai desenhar o futuro. E os fractais Ficube vão seguir o seu desenho. E o que faz mais sentido, baseado no comportamento relativo, é o cenário mais provável, né? Então, eu vou fazer isso aqui agora. Vamos desenhar no futuro. Bom, eu coloco o meu mouse, eu entendo que eu tenho 2 alvos. O que acende aqui? Acende aqui e acende aqui. Tá. A distância é longe. Então, acho que ele não vai furar esse alvo aqui. Mas também não vai furar esse alvo aqui, porque é maior resistência do que anteriormente. Sim. Então, eu vou fazer o que é. Vou desenhar ele numa consolidação lateral. Ele vai dar suporte aqui, vai dar resistência ali. Aí, ele está consolidado, vai entrar num ponto que eu chamo de pasta de dente, onde eu tenho uma resistência e um suporte, e está ficando cada vez mais estreito aqui. Aqui ele vai ter que tomar uma decisão. Se ele pode tomar uma decisão agora para cima, tentar respeitar e voltar para cá, ou ele pode fazer assim também, pegar uma linha vermelha e voltar aqui para buscar a próxima linha vermelha, onde ele chega no alvo aqui embaixo. Se ele respeitar esse suporte aqui, ele volta, mas já abriu a janela, não está mais aqui. Então, a gente pega uma linha vermelha, talvez ele volte para cá, que seria normal. Por quê? Porque o limite da estabilidade dessa consolidação é aqui para cá. Agora, o que ele vai fazer?
Eu não sei. Eu só sei que ele vai tomar uma decisão nessa região e eu vou ter que acompanhar. De qualquer maneira, eu não vou ficar muito animado, porque eu estou no meio da consolidação grande, relação retorno Essa resistência que está aparecendo aí agora, essa cinza, é a resistência, pelo que eu estou entendendo aqui, a mais forte de toda a tendência de baixa. Tem maior. Esse aqui é 600 candles, mas tem 1.300 candles, tem 2.600 candles, tem 5.500 candles. Mas ela tem que ser respeitada, ela é muito forte. Me venha com resistência de 5.500 dias no Bitcoin, pelo amor de Deus. Não aguento mais o bear market. Eu vou te falar o que eu acho que vai acontecer. De qualquer maneira, para todo mundo entender, que você consegue desenhar no futuro e ver como os fractais Ficube estão se comportando. Então, eu não preciso mais imaginar. Mas qual o desenho para fazer? O mercado só tem três comportamentos. Não, por exemplo, ele vai subir, vamos ver se faz sentido que ele vai subir. Se eu desenhar ele em topos e fundos ascendentes aqui, cara, cada vez que eu tento fazer isso, é difícil. Eu não estou pegando suporte no curto prazo. Eu tenho que ter suporte no curto prazo para subir. Então, eu não acho muito provável. Vamos fazer ele andando de lado. Bom, ele bate aqui, ele bate ali, não tem nem suporte, nem resistência. Cara, esse aqui é típico. Se ele andar de lado, mais uma coisa que o old trader falou, o que está acontecendo vai continuar acontecendo. Se ele andando de lado, ele vai continuar andando de lado. Até o quê? Até eu perceber que alguma coisa mudou. Ele rompeu o fundo, eu ganhei uma linha vermelha, ou ele rompeu o topo, eu ganhei uma linha verde. Pode ser que ele faz assim e depois vem para cá, pegar essa linha verde, romper essa resistência. E se ele fizer isso, onde está o alvo? Está acima de 2 linhas verdes. Onde está o alvo? Eu tava caçando ele no lugar. Então, se eu conseguir... Coisa linda. Tá, coisa linda, não é? Entendeu? Agora, eu não preciso imaginar aonde está meu alvo se o Bitcoin estourar esse tendência, essa consolidação aqui. Eu sei aonde está o alvo. E também, se ele não conseguir, eu sei também onde está o meu alvo. Ele vai acender linhas vermelhas aqui. Ele vai acender 2 linhas agora, 610. Se ele não superar essa linha vermelha, é proibido comprar. Ele vai até o próximo alvo no 610. Então, cara, é muito bonito, porque eu consigo fazer esse tipo de análise. E sou evidente? Não. Sou evidente em relação a onde estão os alvos. Com Ficube eu sou evidente em relação de alvos. Agora, o que o preço vai fazer, eu vou ter que observar. Ele vai chegar num ponto, eu consigo identificar os pontos de tomada de decisão no gráfico, mas eu preciso deixar o preço tomar realmente sua decisão antes de eu tomar uma atitude. Né? Eu estou tentando melhorar isso com esses estudos estatísticos. E nós temos setups de 75%, 80% de probabilidade e taxa de acerto. Então, isso é o Ficube. Você perguntou o que é o Ficube. Esse é o Ficube. Aí, deixa eu ver se eu consigo também mostrar uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu ver se o gráfico beta vai aparecer aqui. Apareceu. Porque a gente tem agora iniciativa de tudo isso acontecer através, se for um scanner que a gente utiliza, através de nosso modelo estatístico, matemático e inteligência artificial. Mas por que ele não está abrindo para mim? Agora sim. Se eu clicar aqui, eu vou trazer inteligência artificial aqui. Aliás, eu posso fazer, isso aqui é Petrobras, né? Olha o Petrobras acima de 3 linhas verdes. É até legal você mostrar que prova que o Ficube ele não funciona só para cripto, né? Ele também funciona para outros ativos. Fernando, o Ficube funciona em qualquer ativo, qualquer tempo gráfico, qualquer direção, qualquer mercado. Porque ele é o denominador comum de todos os indicadores e todas as teorias de movimento de preço. Então, você aprende Ficube uma vez, aí você analisa qualquer ativo financeiro. E não só isso. Nós acreditamos que, como mercado financeiro é nada mais do que um estudo comportamental
nós entendemos que Ficube é aplicável em Big Data, por exemplo, em qualquer tendência ou consolidação, logicamente do ponto de vista financeiro, mas também comportamental. Tá? Uhum. Sociologia acho que vai beneficiar bastante. Big Data vai beneficiar bastante com essa teoria. Inclusive, estou esperando que o retorno lá como é que fala? Da editora Wiley, para ver se a gente não vai publicar um livro, finalmente, depois de 23 anos, sobre metodologia Ficube. Aqui é Petrobras. Olha que coisa bonita. Eu vou te mostrar uma lógica interessante. Tá vendo como a gente está acima de 3 linhas verdes aqui? Uhum. Onde está o nosso alvo? Cara, ele não está nem mostrando. Só está chegando em topos históricos. Mas está subindo aqui, cara. Até onde? Até ele continuar acima de 3 linhas verdes. Ah, mas eu quero ver o que está acontecendo no tempo gráfico menor. Então, eu vou no gráfico de 120 minutos. Também acima de... Olha aqui. 3 linhas verdes. 3 linhas. 3 linhas verdes, formiga aqui. O que é formiga? O que é o 17? Quando quem opera candlestick está vendendo aqui, o gigante falou assim, eu estou comprando. Esse aqui é um convite para comprar. Convite para comprar. Mesmo com essa resistência aí, exatamente. porque ele está acima das 3 linhas. Porque você tem um gigante com 1.003 candles contra um bebezinho de 17 candles. Quem vai ganhar essa luta? Tá? Então, na casa do gigante, muda tudo. As pessoas querem saber por que meu trade system funciona. Eu olho o médio móvel 21 e funciona. E às vezes, de repente, para de funcionar. Eu fico levando violinada, operando na contratendência. Porque você não tem visão do gigante. Então, aqui a gente está acima do gigante. Quando o 17 aparece, é um convite para comprar. Pô, o gráfico diário vai parar se 120 minutos continua subindo? Não. E o que é a probabilidade de 120 minutos continuar subindo? Enorme, acima de 80%. Por quê? Porque a gente está com 3 linhas verdes com gigante, com formiga aqui. Então, o que o Ficube vai fazer? Ele vai mandar continuar subindo. E aí, 34 também é formiga. Esse aqui ele pode mandar para cá, mas vai continuar até 72 aparecer. Quando 72 aparecer, a gente tem que considerar a possibilidade de uma reversão de verdade. Por quê? Fractal 72, fractal 305, fractal 1292. 3 fractais separados. Eu preciso respeitar esse cara aqui. Mas eu não respeito o pequeno. Mas aqui eu preciso... Então, quando eu olho nos 120 minutos, percebo que, cara, aqui tem possibilidade de um topo duplo, de preço realmente realizar mais. Eu realizo do topo do gráfico diário, utilizando esses mesmos conceitos em termográficos menores. Então, é isso. É fractal pela natureza, né? A gente tem o mesmo setup, o mesmo comportamento, só que você olha em 3 fractais diferentes. E quando você entende as regras, entende a interação, por exemplo, a luta de MMA contra um gigante de 1.300 quilos ou uma criança de 17 quilos, né? Quem vai ganhar? Quando você entende esses conceitos e consegue identificar separado por fiel cubo, aí a análise técnica vira uma coisa muito gostosa e muito poderosa. Muito mais fácil também, né? Sim. Aí você consegue concentrar, sabe o que é mais importante? O lado psicológico. Né? Execução disciplinada, consistente. Isso é o mais importante. Gerenciamento de risco, logicamente, né? E capital. Mas a maioria das pessoas, particularmente os novos, eles não acreditam no que eles estão vendo no gráfico. Né? Não tem 21 anos, não é o criador do sistema. Eu tenho que ser o cara que acredite mais do que qualquer um. Mas eu não preciso mais me preocupar com o movimento de preço. Ele não escapa Ficube. A questão é entrar nos pontos de tomada de decisão, quando a relação retorno e risco permite, põe um stop e vê para onde vai. Entendi. Então, é muito mais assim... É bonito ver isso acontecer, mas não me surpreende mais.
O que surpreende às vezes, Fernando, aí você fala, como é que pode? Como é que pode o Magazine Luiza sair de 20 centavos e ir para R$30? Sabe o que ela fez durante todo esse tempo? Vamos colocar ela para mostrar? Mostra aí. O que a Magazine Luiza fez no gráfico diário durante todo esse tempo? Aqui atrás, né? Aqui atrás, gráfico diário, bem aqui atrás. Bem aqui atrás, bem aqui atrás. Tá? Quando ela estava em 30 centavos, eu vou mostrar, vou colocar só linhas verdes para deixar todo mundo mais simples aqui. Tem 3 linhas verdes aqui, tá? Uhum. O cara que comprou aqui por 30 centavos, nos 50 centavos ele fala assim, eu vou realizar porque eu ganhei 60%. Pô, eu vou realizar. Você vai realizar? É proibido vender. Mas esse cara aqui fala que eu não vou comprar 67, que eu queria comprar 30, agora está o dobro o preço, eu não vou comprar. Uhum. Tá? Aí eu fico e falo, não vai comprar? Não vai comprar? Não, mas se eu não comprar as 30 centavos, eu não vou comprar 90. Ele subiu 200%. Não vai comprar? Não, se eu queria comprar 50 centavos, 60 centavos, imagina que eu vou comprar a 1,30 agora. Não? Não vai comprar? Não? Não vai? Não vai comprar? Putz, cara. Não compra, não. Não, agora tô esperando ele realizar. Então compra. Porque ele tem 3 linhas verdes aqui, chegou numa linha vermelha, cara, você compra aqui. Putz, porque ele está com 3 linhas verdes aqui, o fractal pequeno está dizendo, cara, Pullback. Aí, compra. Não, agora, cara, ele vai dar uma realização para mim? Compra. Chegou aqui, na linha vermelha, subiu. Tá vendo? O que eu preciso fazer aqui? Acreditar. E é difícil acreditar. Uhum. Mas quando o preço entra acima de 3 linhas verdes, ele não para. Não para. E sai de 30 centavos, mais oportunidade aqui. Chegou na segunda linha vermelha, mais uma oportunidade. E não para. E não vai parar. Até fizer um topo duplo. E começa a perder. Saiu da casa do gigante. Aí acabou a festa. Mas a festa durou de 30 centavos até R$30 quase. Pura tendência de alta. Algumas, 2 realizações. Isso que é difícil acreditar. Uhum. Quando o mercado vira irracional, sai de baixo, porque não vale a pena tentar adivinhar ou duvidar ou operar contra essa forte tendência. No mercado cripto a gente vê muito isso, né? Mas altcoins subiram, que a Magazine Luiza subiu em 6 meses e subiram em 2 semanas. Sim. Então, e olha aqui, perdeu as linhas verdes, ganhou 2 linhas vermelhas, foi para a terceira aqui. Entendeu? Travou o alvo. Funciona. Você tem um cripto em geral, se gostaria de ver? Quer ver uma criptomoeda? Cara, tem uma criptomoeda que eu tô fazendo uma análise já faz um tempo, que é a Chainlink. Adoro Link, né? A gente é muito amigo da Solange Guerros, que trabalha no Link, né? Uhum. Ela faz lives junto conosco. Então, Link, eu acho que tem, do ponto de vista fundamentalista, é muito bonito também, Sim. né? Muito forte. Vamos ver Link aqui no gráfico semanal. Antes de você analisar Link, só um comentário que eu ia fazer. Uma coisa legal é o seguinte, que eu tô percebendo pelo Ficube. Ele serve para 2 tipos de pessoas. Para o cara que é um trader mais experiente, que ele vai utilizar todos os indicadores que você mostrou aí. E para o cara que ele tá, de repente, numa forma mais amadora, começando agora ou tá aprendendo, ele quer simplesmente encontrar um bom momento para comprar e ficar comprado. Uhum. E o Ficube ele serve das 2 formas. Dessa que você analisou agora, que é para mostrar se o cara deve se manter ou não na tendência, ou de uma forma mais trader mesmo, para fazer trades em curto prazo, né? Exatamente isso. Por que o nome desse indicador verde é proibido vender? Porque está forte tendência e a gente vai querer realizar depois e ganhar 60%, quando na verdade ele pode ir para 2.000, 20.000%. Então, quando é proibido vender, é proibido vender. Muitas vezes é melhor falar para a pessoa onde ele não deveria fazer. Porque no mercado financeiro, você pode fazer tudo.
Você pode ter 100 indicadores diferentes, ninguém está dizendo que você não pode clicar o mouse para comprar ou vender. Você pode fazer o que você bem entender. E muitas vezes é mais saudável falar assim, cara, o que você não deveria fazer. Aliás, tem uma lista muito grande, né, Fernando, de coisas que você não deveria fazer. Exatamente. Certamente. Aqui o Chainlink, aqui você pode perceber, é um gráfico aritmético, tá? Então, você vai ver movimentos muito fortes aqui. E houve um pedaço, né, no gráfico diário, se a gente voltar aqui atrás no último bull market, a gente vai perceber 3 linhas verdes por Chainlink. Saiu aqui com 3 linhas verdes, com $4. Subiu bem, voltou para a linha vermelha, retomou. Aí saiu de 14, continuou subindo e foi para 53. Então, muito forte, mas muito volatilidade. Uhum. Às vezes ele furou essas linhas verdes. Mas quando ele começou a cair também, cara, não dá para comprar abaixo de linhas vermelhas. Mas eu gosto de Chainlink. O Chainlink agora está no fundo anterior. Tá, vamos comprar ele porque ele está barato. Não, ele está abaixo de linhas vermelhas, não dá para comprar. Uhum. Aí as pessoas falam, pô, eu comprei 16, agora eu vou comprar no 6. Mas é proibido comprar. Não, mas eu vou comprar, fazer um preço médio. Pode ser que dê certo, ou pode ser que o seu 6... Não, por enquanto está em 6. Uhum. E o que ele está mostrando agora? Ele está acima já das linhas vermelhas, né? Ainda não chegou na verde. Mostra uma consolidação. Ele está consolidado entre dessa linha vermelha. Deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui. Ele está consolidado entre dessa linha vermelha aqui gigante e essa linha vermelha aqui grande. Tá. Então ele tá uma briga. Ele tem uma briga aqui com o cara de 300 quilos contra o gigante de 1.300 quilos. E ele não tem nenhuma linha verde para ajudar. Não vai subir com força sem pegar uma linha verde, tá? Não vai. Então, nós entendemos que nesse momento ele está andando de lado e vai continuar andando de lado. Até o quê? Até ele romper esses fundos anteriores ou até ele romper esses topos anteriores. Se ele romper os topos anteriores aqui, ele vai ganhar linhas verdes para fazer isso. Eu não preciso imaginar isso. Eu vou desenhar isso. Então, ele sobe, ele vem aqui, pega aqui, rompe, pega 2 linhas verdes, volta, quem sabe, evita, tem problema. Tem problema. Linha vermelha está subindo, fazendo o que a gente chama um tampo. Ele está fazendo um tampo aqui. Enquanto ele não sobe em cima dessa linha vermelha, ele não vai a lugar nenhum. Então, mas, caminho para ele subir aqui. Ele tem 2 linhas verdes. Agora, se ele tem 2 linhas verdes, ele pode chegar na terceira linha verde. Mas ele não vai conseguir se ele não escapar dessa linha vermelha aqui. Cara, se chegasse lá em cima ia ser lindo mesmo. Eu te perguntei da Chainlink por conta de uma análise que eu fiz aqui em Chainlink. Inclusive, até eu fiz essa análise em outros canais, que a galera do Insalubres me convidou o Gui para fazer essa análise no canal deles, que é baseado na estrutura de Wyckoff, de acumulação. E a Chainlink, para mim, ela tá fazendo esse movimento, que é uma fase A de exaustão de preço, onde a oferta ela chega numa região de preço e toda a demanda ali age parando o preço naquela região. Uma segunda fase, uma fase de acumulação, onde eu entendo que existe uma manipulação de mercado, onde o próprio Smart Money, o próprio Composite Man, quando a gente fala de Wyckoff, ele joga o preço para cima, aumentando a demanda, mas ele não tem oferta o suficiente para montar toda a sua posição. Então ele joga o preço para cima, uma região de resistência, onde a oferta atua, cai um pouco mais, ele consegue aumentar a sua demanda. E por aí vai. E aí a gente tem uma consolidação numa segunda fase. Uma terceira fase, que é o que foi onde a análise entrou. Eu falei, cara, antes dele dar a tacada final, dele conseguir montar toda a posição, ele precisa de um aumento de oferta expressivo. E quando que a gente encontra esse aumento de oferta expressivo numa zona de acumulação? Quando o preço perde o fundo. Porque a gente tem 2 opções, né? Quando o preço perde o fundo. Os vendedores, isso aí é um pivô de baixa, e a galera que tomou stop. A galera que estava comprado, o stop estava abaixo do último fundo. Então, quando a gente tem esse bear trap,
é onde tem a maior oferta para que aquele Composite Man, para que aquele Smart Money, ele atue na sua demanda. Ele consiga montar a sua posição final. Então, esse Bear Trap ele é imprescindível. E foi o que a Chainlink fez agora, na última semana, né? Nos últimos 10 dias, mais ou menos. Foi. A gente tem que agradecer o SEC, então, que disse que ela foi classificada, não foi classificado como criptoativo, mas sim como ativo. E aí levou susto, várias altcoins levaram sustos. E aí, ó, aqui ó, o seu ponto de exaustão, né? De Wyckoff. Mas o que o Ficube está dizendo também nessa mesma situação? Está muito bonito sempre o cenário que você citou, tá? O que o Ficube está dizendo? Primeiro, aqui atrás, a gente ganhou suporte 34, agora ganhou suporte 72, agora tem suporte 144. Sim. Tá? E aqui eu tenho suporte de 5.500 também, dando apoio aqui. Cara, é muito difícil passar por baixo desse fundo aqui. Muito difícil. Bom, coloque seu mouse aqui, ó. Onde ele acende o alvo lá em cima? Olha o alvo aqui em cima, os 13 dólares. Ó, ele superou uma linha vermelha. Onde está o alvo aqui em cima? Ó, 11 dólares. E outra coisa muito interessante que aconteceu. Acabou de sair da pasta de dente para cima. Tá vendo aqui, ó? Esse azul com azul. Se afunilou e aí se afunilou e lá para cima. Então, o que nós vamos desenhar aqui? Vamos desenhar ele voltando aqui. Ele escapa dessas linhas vermelhas, começa a fazer topos e fundos ascendentes. Ele tem um fractal bom, 144 aqui. Se ele ganhar uma linha verde, a gente vai embora. Ó, ganhou uma linha verde, acendeu o primeiro alvo. Aí vamos que aqui. É lá no último topo. Ó, lá em cima é o último topo. Chega aqui e ele ganha um berço. A gente agora, esse segunda linha verde, vai descendo para ajudar o preço. E aí vai ter que tomar uma decisão nesse topo anterior, com esse fractal 17 aqui. Se ele não conseguir romper e o 17 ir embora, lembrando que a gente tem duas linhas verdes, então 17 é importante. 3 linhas verdes não, mas com duas a gente respeita, ele volta para o primeiro alvo, volta a subir, a gente ganha essa linha verde. E aí, cara, essa linha verde vai abrir alvos lá em cima. A gente vai pelo menos chegar nesse primeiro alvo lá nos 11,44. E aí aqui provavelmente vai ter uma oscilação, tem as inclinações positivas. Aqui ele vai tomar uma decisão de novo para subir ou para realizar. Então eu vou fazer esse desenho aqui e vamos deixar. Aliás, eu posso fazer outro. Aqui, ó, se eu entrar de novo aqui, ele vai me dar a oportunidade de fazer outro desenho. Ele deixa esse aqui, eu vou fazer outro. Vamos fazer outro seguindo a mesma ideia. Subindo aqui, voltando, subindo, chegando no ponto de decisão e subindo. E olha que bacana agora. Ótimo. Agora, opa, eu posso clicar aqui e ver como os indicadores se comportam no primeiro cenário ou no segundo cenário. Opa. Que legal, cara. É bastante interessante, né? Uhum. Só que acho que ele tem um panezinho aqui. Ele tem que acender para mim aqui. Ah, acendeu. Acendeu. É. Então a gente pode brincar com o futuro. E o Fernando, isso realmente faz toda a diferença para analista. Porque a gente está sempre falando de futuro retorno de investimento. Então a gente tem que olhar para o futuro. Muitas pessoas entram no mercado e olham para o passado. Aquela pessoa que olhou que lá atrás Magazine Luiza estava com $1 e agora está em 3, não vai comprar porque é 3 vezes mais caro do que, né, alguns meses atrás. Uhum. Só que se ele desenhasse para cima, ia perceber que, cara, claríssima tendência. Pode ir para a Lua. Então eu posso comprar 3, porque pode ir para 30. Então a gente tem que mudar a nossa perspectiva do passado para o futuro. E essa ferramenta que a gente tem para desenhar no futuro faz toda a diferença. Então a gente tem esse disponível para o mercado nacional, mercado americano, mercado de criptoativos, opções. Quero
tornar isso popular, né, no mundo inteiro. Ah, vai ser, com certeza. E uma pergunta agora, Bo. Você comentou aí no começo da nossa aula que junto com o Ficube você utiliza de price action. Sim. O que você analisa quando você está olhando price action, cara? Tem algum padrão gráfico que você gosta de analisar? É mais retração de Fibonacci? O que é? O que você olha no price action? Eu desenho linhas horizontais em suportes e resistências importantes. Normalmente tem um indicador Ficube lá esperando também. Uhum. Eu desenho canais, topos e fundos descendentes ou ascendentes, normal, linhas de tendência. Eu gosto bastante fundo duplo, fundo triplo, topo triplo, ou falha na tentativa de fazer novo topo, que a gente chama de onda 3. Uhum. Eu não conto depois do 3, mas onda 3 para cima, onda 3 para baixo. E presto bastante atenção no terceiro toque de uma linha de tendência ou um indicador Ficube. Normalmente, esse terceiro toque é um ponto de exaustão do movimento também. Então, mas eu acho que price action é muito importante. Agora, eu não olho para o candlestick. Se você me perguntar sobre candlestick, eu vou ficar triste porque as pessoas ficam induzidas de estudar sobre isso. Eles estão olhando no ruído assim tão pequenininho em relação dos gigantes, por exemplo, e acaba operando no ruído. A gente mostra estatisticamente que fractais pequenininhos, aliás, menos do que 17 candles, é só ruído. Uhum. Então, você acaba operando no ruído e perdendo dinheiro e não entendendo porque você não conseguir ganhar. É porque só no ruído, só isso aqui, o tempo inteiro, é muito frustrante. Então, eu não olho candlesticks. Mas eu gosto muito desses clássicos, né? Os padrões gráficos. De Okoi, topo fundo, topo triplo, fundo duplo, fundo triplo, cruzamento, Fibonacci também, retração. Aliás, eu tenho um indicador aqui, que também está automatizado e foi criado pelo meu sócio, o Helder Filho. Antes do Bom mostrar, galera, só para avisar vocês aqui, na descrição desse vídeo tem um link para um e-book que eu escrevi, que está disponível gratuitamente, que tem tudo isso que o Bo falou. Tem todos os padrões gráficos que ele citou, tem Fibonacci, ensina como utilizar cada um. Então é bem legal, só baixar, tá de graça aqui. Retração Fibonacci e projeção Fibonacci. Mas como o Ficube é baseado na média áurea e Fibonacci é baseado na média áurea, acaba sendo uma coisa muito bonita. Porque os indicadores Ficube estão nos pontos onde uma retração interessante de 62% ou 78%, uma projeção de 162%. Uhum. Os indicadores estão lá. Sim. E, inclusive, eu tenho um modelo aqui onde a gente olha para retrações Fibonacci. Então, você pode perceber que é o mesmo conceito. Ele ganha mais combustível, sim ou não. Aqui, link no gráfico diário, por exemplo, olha o que está acontecendo aqui agora. Eu tenho um 34 aparecendo. Se eu desenhar aqui tocando no 34, aí ele vai entrar no passe de dente de Fibonacci aqui, 17 com 17, e olha o que aconteceu. Agora, 7,2 apareceu. 7,2 a resistência, 7,2 suporte, é um outro passe de dente, e se ele conseguir romper para cima, onde vai ser o próximo alvo dele? A próxima linha do gráfico, aqui. E se ele romper esse aqui, ele vai para a próxima linha do gráfico. Então, é bem interativo. O bonito é que não é o indicador que você utiliza. Logicamente, nossos indicadores são calibrados para ter o melhor resultado da separação fiel cubo. Mas você pode usar médios móveis, pode usar IFR, pode usar estocástico, MACD, banda de Bollinger. Cara, o que você quiser. Você calibra com Ficube, você vai ver a tendência, a consolidação sem ambiguidade. Vai ver a direção, vai ver a velocidade, se está acelerando ou desacelerando. E, principalmente, os pontos importantes de suporte e resistência lá no futuro. Legal, cara. O interessante disso daí também é que dá para fazer umas collabs, né? Por exemplo, você falou, a gente utilizar um padrão já conhecido, um padrão que tá dentro do trade system do cara, e ele utilizar o Ficube para confirmar aquele padrão, por exemplo, algo do tipo. O que eu faço aqui? Eu vou no price action,
faço um desenho. O que que eu acho que vai acontecer? Bom, vamos supor que eu não tenho nenhum indicador. Bom, os fundos, então, eu estou vendo mais ou menos por aqui. Ele está no fundo. Aliás, eu estou 1, 2, terceiro toque. Pô, eu acho que ele vai reverter. Vai reverter? Como é que eu vou ter certeza? Bom, então, se ele romper, por exemplo, essa linha aqui. Ele já rompeu. Então, vamos fazer ele testar essa linha aqui como suporte. Enquanto isso, ele teste esse fundo anterior. Quanto? 62%. Aí depois vamos fazer ele subir. Chegando aqui, fazendo um xícara de chá, né? Ou okoi. E agora subindo qual? A distância proporcional ao primeiro movimento. O que vai ter por aqui? Vai ter uma zona difícil nessa região por aqui. Vamos fazer uma zona difícil aqui. Tá. E vai fazer, como é uma reversão, vamos fazer ele fazer 5 movimentos. Fez 1, aqui é 2, está no terceiro. Terceiro, aí quarto, lateral, 1, 2, 3, quinto. Para onde? Os topos anteriores. Ok, eu fiz o meu desenho de price action. Faz sentido o meu desenho? Faz sentido. Por quê? Porque aqui também eu tenho esses topos. Eu posso fazer uma linha e, olha só, faz sentido o meu price action. Agora vamos colocar PVPC. Putz, eu escapo linhas vermelhas, eu ganho uma linha verde e eu vou para a segunda linha verde. Faz sentido. Eu vou no simples mimas. Pô, eu tenho leque 144 aqui. Meu alvo vai ser 610. Meu alvo está aqui em cima. Então, faz sentido. Aí eu coloco bow simples. Pô, olha aqui, 144, eu toco meu mouse, meu alvo está aqui em cima. Mas primeiro eu vou ter que negociar aqui esses topos anteriores. Pô, então, como está fazendo sentido, vamos continuar. Tem linha verde? Tem. Então, vamos desenhar ele, continuar aqui, respeitando a linha verde. Pequeno resistência. Vamos deixar ele dar susto em todo mundo, né? Fazer 50% do movimento aqui atrás, pegar o suporte 144, ganha uma linha verde agora de novo. Aí, normalmente, primeira vez que ganha linha verde falha, segunda vez vai certo. Aí agora eu vou desenhar ele chegando aonde? No alvo que Ficube está me dando. Então você percebe que eu fiz primeiro o price action, depois eu coloquei os indicadores para ver se faz sentido. Aí eu posso fazer uma modificação no meu desenho e, eventualmente, dar continuidade dependendo do que o Ficube está se sugerindo ali. E olha aqui, vai ser difícil passar, porque eu tenho duas linhas aqui, duas linhas vermelhas, e tem uma linha vermelha aqui, dizendo, cara, vai ser difícil passar aqui. Então, esse desenho eu tenho confiança. Agora, se ele fizer algo diferente, sabe o que eu faço? Outro desenho. Porque eu não sou obrigado de ver o futuro. Sim. Eu simplesmente sou obrigado de operar o meu dinheiro da forma que faz mais sentido, do ponto de vista de direção, força, relação retorno-risco. E se eu errar, eu vou estopar. Eu vou errar pelo menos 40% das operações. Sim. Tá? Então, não tem segredo. O bonito do Ficube é que mostra, sem qualquer ambiguidade, esses pontos de reversão, esses limites de estabilidade, a continuação da tendência sim ou não, se a gente está ganhando mais combustível sim ou não. E aí depois de pegar o jeito, acaba sendo muito gostoso. Né? Isso é um ponto importante que você falou, que independente da quantidade de indicadores e plataformas que a gente utilize, a gente vai errar. Não existe estratégia 100%. O importante é você errar de uma forma que você acabe um mês, ou um semestre, ou um ano positivo. Aí sim você está num risco retorno interessante e está operando bem. Agora você errar um dia... Mas eu vou até sugerir que tem uma maneira de operar e nunca errar. Tô curioso. Tá? Porque se, por exemplo, as pessoas acham que levar o stop é errar... Não usa stop. Não é isso que eu vou dizer. Não é isso, pelo amor de Deus, não é isso que eu vou dizer, não. Faz preço médio infinito. O que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas têm definição, ao meu ver, que está errado do que é errar ou acertar. Tá? Preço, ele é caótico, ele vai fazer o que ele bem entender. E o nosso trade system, na média, vai estopar 40% do tempo. Isso é normal, isso é correto. Isso não é errado, isso é correto.
vamos mudar a nossa definição de errar ou acertar em algo que a gente tem 100% de controle, que é a definição do nosso trade system e se a gente vai seguir as regras corretamente, sim ou não. Então, se a gente entende o movimento de preço, entende o nosso trade system e muda a nossa definição, que o correto é seguir o trade system, entendendo que vai ainda estopar 40% das operações. O errado é não seguir o trade system. Então, a gente pode acertar 100% das operações, porque entra na operação, dado pelo trade system, e coloca o seu stop, e vê para onde vai, e deixar a estatística trabalhar em nosso favor, é correto. Então, tira qualquer definição de acertar ou errar baseado em uma operação individual. Levar stop é correto ou errado? É correto. É correto. Sim. Então, você leva stop, você não errou. Então, você pode sempre acertar se você seguir seu trade system, as regras que você criou, que você entende, com disciplina e consistência, e a vantagem estatística do próprio gráfico e gerenciamento de risco capital vai colocar esse dinheiro na sua conta porque você tem um bom sistema de expectativa positiva e você seguiu com disciplina, consistência e nunca quebrou nenhuma regra. Aí sim, você levou 40% stop e ganhou dinheiro sem errar nenhuma vez. Porque seguiu o trade system corretamente. Exatamente. É bacana esse insight, cara. Gostei. Errar é sair fora do trade system. Exatamente isso. E não tomar stop. E isso é algo que está totalmente dentro do nosso controle. Por quê? Eu não controlo o preço. Ele não sabe quem eu sou. Ele faz o que ele bem entender. Ele é caótico. Ele vai fazer o que ele bem entender. Como é que eu vou definir sucesso em algo que eu não estou controlando? Mas eu entendo o meu sistema, eu entendo minhas regras, eu entendo o meu capital, alocação de capital, gerenciamento de risco, colocação de stop, interpretação do gráfico. Eu entendo tudo isso e está tudo sob o meu controle. Então, eu posso acertar sempre. É o que eu tento fazer. Show de bola, Bo. E, Bo, como é que a galera faz pra utilizar o Ficube aí? Como é que a galera faz pra te encontrar? Conta um pouco pra gente. Vai no site ficube.com.br. Eu tenho algumas sugestões. As pessoas não precisam investir nenhum centavo, mas um pouco do seu tempo, sim. Tá? Então, nosso site nós tem várias coisas lá bacanas. Primeiro tem um e-book. E não é um e-book só para pegar o contato do potencial cliente. É um e-book de quase 100 páginas que explica todos os fundamentos necessários de traders de sucesso. O lado psicológico, matemático, operacional e principalmente aqui o Trade System Ficube. Né? Pô, eu vou pegar esse. Então, vai lá e pegar, você vai gostar. Eu vou pegar. Lá também eles podem baixar nosso aplicativo e baixar nosso gráfico web. E começa a desenhar no futuro junto conosco. Estamos sempre online, todos os dias, às 18 horas. O Mestre Alan faz um programa de criptoativos. E nós temos também no YouTube um curso de psicologia do mercado chamado A Bolsa na Cabeça, que é gratuito. Vai pesquisa a Bolsa na Cabeça no YouTube e começa a estudar. São 14 horas em aulas de 10 minutinhos cada um. Você vai entender o mercado de uma outra perspectiva depois de estudar a Bolsa na Cabeça. Tá? Muito, muito importante e não custa um centavo. Agora, vai ter que trabalhar um pouquinho, vai ter que gastar um pouco de tempo, etc. Mas, Fernando, vamos combinar e falar para todo mundo que no universo não é almoço grátis, você não cria energia, só se transforma. Então, se a gente não entender que é necessário estudar, é necessário treinar, é necessário falhar, levantar de novo, então você tem que ser realmente dedicado. É preciso gostar do que está fazendo. Tem que ter resiliência, tem que treinar, tem que se associar com instituições e pessoas realmente que fazem juntos, que são do bem, que querem o bem do cliente. Mas, cara, Ficube é uma ferramenta.
quem utiliza a ferramenta que faz o resultado. Então, as pessoas têm que olhar no espelho e entender que eu sou 100% responsável pela minha vida e pelas todas as minhas operações e pelo meu resultado. Então, isso é uma coisa que muitas pessoas não querem aceitar. E eu vou falar que é contraintuitivo o que a gente faz, vai precisar de tempo para treinar sua mente, de seguir a psicologia do mercado, vai ter que criar novas redes neurais no cérebro. Eu não posso fazer isso para eles, você não pode fazer isso para eles também. Então, gente, não existe almoço grátis, não escuta nenhuma picareta dizendo que é fácil. Você vai ter que estudar, vai ter que ser bem cauteloso no início, prudente, proteger seu capital. O seu objetivo é entrar no mercado primeiro, aprender de operar com consistência e disciplina e não ganhar dinheiro. Esse não é o seu objetivo. Você pode mudar esse objetivo para ganhar dinheiro depois que você realmente consegue operar no simulador, por exemplo, com êxito. Antes disso, você vai só entregar seu dinheiro para mim ou para o Fernando. Então, a gente não quer isso para vocês, né? Deixa a gente tirar dinheiro de outra pessoa, não de quem está assistindo a gente. Legal, show de bola. Prazerzaço te receber aqui, essa aula que você deu pra gente. E galera, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui, se inscrever no canal. E comenta aqui nesse vídeo quem é que você quer que eu chame para esse programa, o Traders de Elite. Já tem uma lista aqui com meus traders favoritos que eu vou chamar, mas se você quer indicar alguém também, pode deixar aqui nos comentários que eu vou analisar com cautela aí o perfil. Ver se compensa nomear o cara um trader de elite do nível do Bo, né, Bo? Muito obrigado aí pela presença e, espero que a gente possa dar uma parceria aí, criar mais conteúdo junto, que sou teu fã, Bo, sou teu fã. Eu também, eu quero mais uma vez mencionar, né, seu performance lá no Copy Trade é maravilhoso. Obrigado. Então, isso mostra que realmente é sério, que dominou todos os aspectos importantes também, inclusive o lado psicológico. Então, eu acho que dá para todo mundo confiar, né, na sua liderança lá, na sua comunidade, etc. Obviamente, você tem uma instituição. Ai, eu posso falar em Anguera, mas não instituição. Mas o BitGet é muito forte, né, crescendo e muito sério. Então, parabéns a Simpelo também, a empresa e tudo que está fazendo para os brasileiros. Espero que a gente consiga fazer mais juntos, aparecer mais juntos, fazer mais análise, algumas operações. E nós estamos sempre à sua disposição. O que a gente pode fazer para ajudar você, o BitGet, e conto com o Ficube também. Muito obrigado, Bo. Eu que agradeço. Valeu, galera.